Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Dia 4. Título: Para os pequeninos de Deus. Você já pensou que incrível é o fato de que Deus ordenou de antemão que o Messias nasceria em Belém, como profecia em Miqueias capítulo 5, verso 2 mostra? E você fica admirado com o fato de que ele ordenou de tal forma as coisas que, quando chegou a hora, a mãe e o pai legal do Messias não viviam em Belém, mas em Nazaré, e que, a fim de cumprir sua palavra e levar essas duas pequenas pessoas desconhecidas e insignificantes a Belém naquele primeiro Natal, Deus colocou no coração de César Augusto que todo o mundo romano deveria recensear-se, cada um em sua própria cidade, um decreto para todo o mundo a fim de mover 2 pessoas por 112 quilômetros. Você já se sentiu como eu, pequeno e insignificante em um mundo de 7 bilhões de pessoas, onde todas as notícias são sobre grandes movimentos políticos, econômicos e sociais e sobre pessoas ilustres com importância global, muito poder e prestígio? Se você já se sentiu assim, não deixe que isso desanime ou entristeça, pois está implícito nas Escrituras que todas as gigantescas forças políticas e todos os enormes complexos industriais, sem mesmo saberem, estão sendo guiados por Deus, não para o seu próprio bem, mas para o bem do pequeno povo de Deus. A pequena Maria e o pequeno José, que têm que ir de Nazaré a Belém, Deus maneja um império para abençoar seus filhos. Não pense que porque você experimenta adversidade em seu pequeno mundo, a mão do Senhor está encolhida. Não é a nossa prosperidade ou a nossa fama, mas a nossa santidade que Ele busca com todo o seu coração. E para esse fim, Ele governa todo o mundo. Como Provérbios 21:1 diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E está sempre inclinando para cumprir seus propósitos salvadores, santificadores e eternos entre seu povo. Ele é um grande Deus para pessoas pequenas, e temos grande motivo para nos alegrarmos no fato de que, sem saber, todos os reis e presidentes e primeiros ministros e chanceleres e chefes do mundo seguem os soberanos decretos de nosso Pai que está no céu, para que nós, os filhos, possamos ser conformados à imagem de seu Filho Jesus Cristo e depois entremos em sua glória eterna. Olá, graça e paz. Você acabou de ouvir o nosso quarto devocional de Natal e você consegue observar como Deus cuida dos seus pequeninos e como Ele é fiel à sua palavra. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele disse. Tudo vai se cumprir. Ele disse, vai se cumprir. Ele não disse, não tem obrigação nenhuma de se cumprir. Mas Ele tem um compromisso com a sua própria palavra. Então, se Ele liberou uma palavra, Ele vai cumprir. E Ele moverá o que for preciso para que essa palavra se cumpra. E no caso, para se cumprir a palavra de Miqueias, que Jesus, o Messias, o Salvador, nasceria em Belém, Ele moveu um império para que os seus pequeninos desconhecidos, José e Maria, percorressem em média 112 quilômetros
para que a palavra do Senhor se cumprisse. Então não pense por você ser um pequenino. Ele não vai mover o que for necessário para que a palavra que ele liberou sobre a sua vida se cumpra. A palavra que ele liberou nas Escrituras vão se cumprir na sua vida. E ele moverá o que for preciso para essa palavra se cumprir. Mas a questão é, você está alinhado com a vontade dele? Você está alinhado com a palavra que ele liberou? Você está cumprindo toda essa jornada para o cumprimento da palavra? Você obedece às ordenanças para o cumprimento dessa palavra? Porque ela vai se cumprir, porque ele tem um compromisso com a sua própria palavra. Agora, nós precisamos ter um compromisso com o Senhor e com a palavra que ele liberou. E nós temos que percorrer esse caminho. O caminho que José e Maria percorreram para que a palavra de Miqueias, profeta Miqueias, se cumprisse, foram em média 112 quilômetros. Não foi um lugar pertinho, não foi próximo. Então, para o cumprimento da palavra, às vezes a jornada é longa, mas ela vai se cumprir. Não do seu jeito, mas do jeito de quem liberou essa palavra, quem decretou essa palavra, o Criador dos céus e da terra. Então, se alinhe à palavra, se alinhe à vontade dele, se alinhe ao que ele disse e percorra o caminho necessário para que essa palavra se cumpra, em nome de Jesus. Ei, vai lá e não perde o 5º devocional.